Fala galera, beleza? Eu vim trazer um vídeo aqui com umas dicas de como resolver a prova do ENAD, né? A forma com que a gente vai resolver a prova. Então acompanhem comigo aqui. Então aí vai a dica. A prova do ENAD, eu peguei o exemplo aqui de 2017. Se a gente observar aqui como a prova é construída, ela é construída com 5 partes diferentes. As duas primeiras aqui é uma formação geral, com questões abertas e fechadas, depois os componentes específicos com questões abertas e fechadas, e no final um questionário de percepção da prova. Qual seria a maneira natural aí da gente resolver essa prova? A gente começaria do começo para o final. Só que o que acontece? Se a gente observar os valores aqui do peso das componentes da prova, o peso da nota, a gente começaria gastando a nossa energia, aquela hora que a gente começa a fazer a prova, que a gente já está descansado, a gente começaria fazendo a parte da prova que vale 40% de 25%. E considerando que a energia do nosso cérebro, quando a gente está descansado, ela está lá no alto e a gente vai fazendo a prova e ela vai caindo, na hora que a gente já estiver aqui no finalzinho bem cansado, o que a gente vai fazer? A gente iria resolver as questões fechadas de conhecimento específico, que vale 85% de 75%. Então, se a gente resolver a prova do começo para o final, a gente vai estar gastando o nosso restinho de energia com a parte mais importante da prova. Quando, na verdade, estrategicamente, é melhor a gente resolver a prova primeiro aqui, que a gente está descansado, resolve as primeiras questões de conhecimento específico, fechadas, objetivas. Depois que a gente resolver essas questões, a gente passa para as abertas, e aqui tem um detalhe importante. Às vezes as questões fechadas pode te dar alguma dica, te relembrar de alguma coisa que é cobrado nas questões abertas. Então a gente resolveria aqui, ó, já valendo 15% de 75%. Aí só depois a gente vai passar para a parte de formação geral. E qual que a gente faria primeiro? As abertas ou as fechadas de formação geral? Eu sugiro que, mesmo ela valendo menos aqui, que a gente faça as discursivas primeiro, porque escrever cansa mais do que resolver questão fechada. Então fazer as discursivas na ordem 3 aqui da resolução da prova, eu acho que vale a pena, e deixar as objetivas de formação geral para o final. E aí, terminando a prova, você resolve a outra parte aqui de percepção da prova. Então essa é a minha dica aí para resolver a prova, para gerenciar aí a energia da cabeça, do cérebro, para conseguir ter um desempenho melhor na prova. Resolver a prova do começo ao fim, né, na ordem, não acho que é a melhor estratégia para se resolver a prova. Então agora vai mais uma dica. Essa dica ela serve para quem estuda, né? Aplicar essa dica que eu vou dar agora sem estudar, ela não vai valer muita coisa não. Ela serve para aquelas questões, às vezes tem uma questão ou outra que às vezes a gente ficou em dúvida, não sabe o que fazer, não sabe fazer. Então eu fiz uma contagem aqui no gabarito, isso aqui é comum em muitas provas, né? Se vocês quiserem pegar outros gabaritos e conferir, vocês vão ver que a regra vai bater. O que acontece? Os gabaritos eles são balanceados. Se a gente pegar esse gabarito aqui, ó, da Engenharia Elétrica de 2017, ele tinha 6 letras A, 7 letras B, 8C, 7D e 7E. Então vamos supor, a dica é a seguinte, vamos supor que você fez a prova e algumas questões você deixou em branco. Você deixou 4 questões em branco. Qual que seria a dica para você chutar essas questões? Já que você eventualmente pode não saber fazer a questão. Se você preencheu o seu gabarito e viu que você marcou, por exemplo, menos a letra C, ou a letra D, por exemplo, vamos pegar a letra D, que está na média aqui dos 7 das 35 questões. Se você marcou só 4, a probabilidade dessas 4 que você deixou em branco ser a letra D, porque você só marcou 4 no gabarito, a probabilidade delas serem D é muito grande. Então fazer esse balanceamento às vezes ajuda aí na hora do desespero, de não saber qual marcar, né? No final das contas, não garante que você vai acertar as 4 questões que você deixou em branco, mas pela probabilidade de montagem dos gabaritos, a probabilidade é de que você acerte pelo menos metade aí dessas questões que você eventualmente vai ter que chutar. Beleza? Então a dica é essa, espero que vocês façam uma boa prova e apliquem essas dicas e tenham sucesso.